Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para comentar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de uma execução individual de sentença coletiva, quando o título que justificava a execução, ele deixa de existir, se é devido à condenação do exequente em honorários sucumbenciais ou não. Deixa eu primeiro apresentar o julgado para vocês. Trata-se do recurso especial 2.053.653 de São Paulo. E aí, como de costume, a referência completa do julgado, bem como a disponibilização da ementa, os senhores vão encontrar aqui na descrição do vídeo. O que nós tivemos aqui, do ponto de vista fático, que norteia a intervenção jurisdicional que o STJ teve que atuar nessa hipótese. Nós tivemos na origem uma ação de execução individual de sentença coletiva, ajuizada por um poupador prejudicado pelo Plano Verão, e ele ajuizou essa execução individual em 2018. Ocorre que essa era uma execução provisória, pois à época do ajuizamento desse cumprimento de sentença individual, tinha um RESP, um recurso especial, pendente de julgamento no STJ. Pelos cálculos do exequente, lhe era devida a quantia de cerca de R$60 mil, e o banco se defendeu e o processo seguiu. No curso dessa execução, foi homologado um acordo coletivo. Em 2017 foi homologado um acordo coletivo celebrado por entidades de poupadores e por entidades que representam os bancos, com a participação da AGU e do Banco Central. Isso se deu na ADPF 165, lá no STF. Eu vou mostrar aqui para os senhores já já. Então, as partes lá daquele recurso especial pendente de julgamento alegaram isto para o STJ e o STJ julgou extinto o processo no qual o RESP foi tomado por conta da transação entre as partes, artigo 487, inciso 3º. Deixa eu lhes apresentar algumas partes que eu separei aqui para falar com os senhores. Olha o que consta da síntese fática desse julgado que estamos vendo agora, o RESP 253.653. O cumprimento individual da sentença coletiva teve por base um título executivo judicial formado em uma ação coletiva, na ação civil pública número XYZ, promovida no Estado de São Paulo pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e culminou nesta Corte Superior, no STJ, no recurso especial 253.589 de São Paulo. Então, o camarada estava executando individualmente essa sentença coletiva desta ação civil pública, movida pelo IDEC, e era uma execução provisória porque tinha um recurso especial ainda pendente de julgamento no STJ. Ocorre que foi celebrado na ADPF 165 do Distrito Federal um acordo coletivo. Termo aditivo no acordo coletivo dos planos econômicos. Quem foi que fez esse acordo coletivo? Os legitimados extraordinários, associações de defesa dos consumidores e associações que representavam os interesses dos bancos. Como nós vimos, teve a participação da AGU, teve a participação do Banco Central, representantes dos consumidores, como o IDEC, Frente Brasileira dos Poupadores, FEBRAPO, e também representantes dos bancos, FEBRABAN e Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a CONSIF. E esse acordo foi homologado lá no STF. E as partes levaram para o STJ nesse recurso especial 253.589. E o STJ homologou com base no artigo 487, inciso 3º, a linha B do Código de Processo Civil. Então, julgou extinto o processo com resolução do mérito com base nesse
nesse dispositivo. E aí, o que nós tivemos lá na origem? O RESP foi julgado extinto, o RESP na ação coletiva, né? Houve o acordo. Então, o título executivo judicial que embasava essa execução individual, ele deixou de existir. O poupador individual estava executando uma sentença que lhe era favorável e a sentença foi substituída pelo acordo, né? Então, o título executivo judicial, que era a sentença, ele foi substituído, como eu lhes disse, pelo acordo. E o acordo apenas contemplavam as execuções individuais que tinham sido ajuizadas até dezembro de 2017. E no caso em concreto, a execução individual tinha sido distribuída apenas em 2018. Então, ela não era apanhada por aquele título judicial daquela ação coletiva. Então, o juiz, na origem, extinguiu a execução individual desse poupador, justamente em razão da homologação no STJ, daquele acordo tomado no STF, na ADPF 165, mas o juiz deixou de condenar, e aqui está o cerne da questão, nesse ponto, deixou de condenar o poupador em as verbas sucumbenciais, aí incluída os honorários sucumbenciais. E o banco interpôs recurso especial pedindo a condenação do exequente nos honorários sucumbenciais. Por quê? Segundo sustenta o banco. Porque o artigo 85 não faz distinção quanto à incidência ou não de acordo, de qualquer tipo de transação. Ele prevê que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E aí o que o banco sustenta? O poupador, nesse caso, foi vencido. A ação dele foi julgada extinta com resolução do mérito. Então ele sucumbiu. Eu tenho que receber aqui uma quantia a título de honorários sucumbenciais. E o que o STJ disse nesse julgado? Não concordou. O STJ disse que não são devidos, que o juiz agiu corretamente. Não são devidos honorários sucumbenciais nessa hipótese. Isso porque o artigo 85 do CPC dá realmente a entender que sempre haverá a condenação do vencido. Só que esse é um dos critérios de definição da sucumbência, das verbas de sucumbência, que é justamente quem sucumbiu. Mas a sucumbência não é o único critério para a definição dos custos do processo. Há também um outro fator, que é a causalidade. Em geral, na imensa maioria dos casos, quem dá causa ao processo é aquele que perde. Por isso que o dispositivo faz menção ao vencido. Só que em alguns casos, mesmo aquele que perdeu, ele não teria dado causa ao processo. Ou seja, tem algumas situações em que quem deu causa ao processo, ao final se sai vitorioso. E é justamente essa hipótese aqui afirmada pelo STJ. Foi feita menção ao recurso especial 1.835.174 do Mato Grosso do Sul, quando o STJ afirmou, olha lá, apesar da dicção do artigo 85 do CPC, nem sempre o vencedor e o vencido são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como a geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. Por fim, o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede o lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide. E é justamente, meus amigos, isso que nós temos aqui na hipótese. Nós não podemos afirmar que quem deu causa ao lide foi o poupador que sofreu dano lá pelo plano Verão.
Ele pode ser que ele sucumbiu nesse processo. Pode ser que a pretensão esteja fulminada pela prescrição e ele nem vai ter direito a receber nenhum valor, porque não agiu ao tempo e modo para ressarcimento do seu prejuízo. Mas daí você não pode dizer que quando ele deu início a uma execução, ainda que provisória, mas baseada num título judicial, que depois as partes celebraram acordo, e veja, ele nem participou da celebração do acordo. Quem participou foi um legitimado extraordinário. Nós não podemos dizer que foi esse poupador que já vai ter que amargar um prejuízo quem deu causa a esse processo. É verdade que, em regra, aquele que pretende a execução de um título provisório, ele responde de modo até objetivo pela mudança, pelo risco de reforma do título executivo. Mas nesse caso, não houve uma reforma por decisão judicial no exercício da jurisdição clássica. O que se deu foi a homologação de um negócio, de um acordo celebrado por outros sujeitos. O exequente não fez parte desse ajuste, dessa avença, né? Então, esse aspecto de que quem celebrou o acordo coletivo foram legitimados extraordinários, entidades que representavam interesses dos poupadores, dos bancos, a AGU, FEBRABAN, que participaram desse acordo lá no STF, na ADPF número 165 perante o STF, isso não pode fazer com que os poupadores que estejam em juízo e tenham sido prejudicados por esse acordo tenham ainda que pagar honorários sucumbenciais. Então, a conclusão que chegou o STJ nesse julgado, que nós estamos vendo agora, no RESP 253.653, nos cumprimentos provisórios e individuais de sentença propostos até a publicação da decisão de homologação do acordo coletivo, nos autos do RESP 253.589, deverá ser aplicado o princípio da causalidade, para não se responsabilizar os poupadores pela verba honorária. E quando é que se deu essa publicação da decisão de homologação? No dia 20 de abril de 2018. Então, execuções individuais ajuizadas até 20 de abril de 2018, que é a data da publicação da homologação do acordo coletivo no RESP 253.589 de São Paulo, seguem o princípio da causalidade. E somente aquelas ajuizadas após 20 de abril de 2018 é que vão seguir a lógica da sucumbência, porque aí vai ter se dado início a uma execução individual após a publicação desse acordo, aí vai ser a sucumbência clássica, ok? Mas até 20 de abril de 2018 não é a lógica da sucumbência, as ações serão extintas, as execuções individuais que não forem apanhadas pelo acordo coletivo lá na DPF 165 serão realmente extintas, mas não vão ter que pagar honorários sucumbenciais, incidência do princípio da causalidade em substituição ao princípio da sucumbência, ok? Então, meus amigos, isso que eu queria ver com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. A gente fica por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima em breve.